Bom dia, torcedor! Bom dia, torcedora! É sempre muito difícil, né, enfrentar o Corinthians lá na Neoquímica Arena, mas o Atlético fez um bom primeiro tempo, se impôs, teve chances, mas é aquilo, né? Quem não faz, no final das contas, vocês já sabem o que acontece. E o Atlético segue com muitas dificuldades de somar pontos longe de Belo Horizonte. Não é isso, comentarista Ale Oliveira, conosco aqui no Tiro de Meta. Bem, amigos do Tiro de Meta, não deu pro Atlético ir mais uma vez, né, na condição de visitante. O Galo que fez um bom primeiro tempo, algumas escolhas que são questionáveis do Eduardo Domingues, como o Alan Franco sempre mais uma vez como titular, o Alexander que vinha jogando bem nem entrou no jogo e ele colocou o Minda no banco também. Mas de qualquer maneira, o time que teve a dupla de volantes, Alan Franco e Maicon, teve o Vitor Hugo, que jogou muito bem. Até não entendi muito a sua substituição, talvez por desgaste. Vitor Hugo centralizado, o Coelho pelo lado direito, o Bernardo pelo lado esquerdo e o Cassierra jogando como referência ofensiva. O Atlético fez um bom primeiro tempo. No segundo tempo o time cansou, o Corinthians mudou. Veio mais agressivo para a etapa final e faltando 2 minutos para acabar o tempo regulamentar, Labiati, de perna esquerda, fez um golaço, ele que é destro, e acabou dando a vitória pro Corinthians no segundo tempo em que o Atlético ficou devendo e pagou caro por isso. O Atlético chegando aí a mais uma derrota, né? Infelizmente fora de casa, uma dificuldade danada e o time agora também vai ter que virar a chave, né? Pra buscar a classificação na Sul-Americana neste meio de semana. Não é isso, Cláudio? Bom dia. Bom dia a você também, a todos do Tiro de Meta. Ótima semana. O Galo que sofreu a 7ª derrota como visitante neste Campeonato Brasileiro. Apenas 2 vitórias contra Chapecoense e Cruzeiro nesta condição. O técnico Barba Domingues falou sobre as mudanças, foram poucas. Ele fez apenas 3 e uma delas já nos acréscimos. Não utilizou os 5 jogadores que ele tem direito, mesmo com o time que tinha jogado, né, com os titulares já na quinta-feira diante do Cienciano. De acordo com o treinador, ele não via tantas possibilidades de mudança na equipe com alterações. Agora é decisão na Copa Sul-Americana, quarta-feira, Puerto Cabello, na Arena MRV. Os jogadores já retornaram no voo da madrugada. A partir desta segunda-feira, a preparação para enfrentar o Puerto Cabello. Só a vitória interessa, qualquer outro resultado o Galo estará eliminado na Copa Sul-Americana. No fim de semana, já sem os jogadores que vão disputar a Copa do Mundo e com o zagueiro Juan suspenso, o Galo enfrenta o Vasco da Gama. É domingo em São Januário. Galo derrotado lá em São Paulo para o Corinthians que luta na parte de baixo dessa tabela de classificação, Vini. Mas tá metade do campeonato lutando na parte de baixo, né? Sim. Tá tão embolado e o Atlético também agora tá nessa luta, porque a distância para a zona do rebaixamento ela é curta, de 3 pontos. Mas assim, Hugo, na coletiva do Barba, essa frase chama atenção. Ele falou que não colocou mais jogadores, ele não fez todas as substituições porque ele não via que quem estava ali no banco tinha condições de mudar a partida. Então, é um recado assim para o elenco, acho que para a diretoria também, porque se não tiver qualificação, se não tiver reforços, vai ficar como? Ele vai ficar utilizando, vai ficar fazendo sempre 3 substituições no máximo, porque o Atlético claramente estava mais desgastado do que o Corinthians, e ainda assim ele não fez as 5 alterações. O Atlético fora de casa tem sido normal perder, né? Pode ter melhorado o desempenho, o time está começando a ter um padrão, uma forma de jogar, mas fora de casa a história se repete novamente, mais uma derrota para a conta. A 7ª derrota do Atlético fora de casa neste Campeonato Brasileiro. O time não empatou como visitante até aqui, 2 vitórias diante da Chapecoense, goleada 4-0 no início de abril e também no clássico contra o Cruzeiro. Foi no Mineirão, foi em Belo Horizonte, mas o Galo na condição de visitante. E esta campanha fora de casa é que vem deixando o time na parte de baixo da tabela. Apenas 3 pontos do Z4 e neste momento caindo, né, nesta rodada do Campeonato Brasileiro. Falta uma antes da parada para a Copa do Mundo e é também fora de casa contra o Vasco da Gama, que perdeu também neste domingo. O Galo que no Campeonato Brasileiro tem o Vasco da Gama no próximo domingo, já com desfalques certos do zagueiro Juan,
que recebeu o terceiro cartão amarelo, e os jogadores que vão servir seleções na Copa do Mundo. Já estarão liberados após quarta-feira, o jogo da Sul-Americana, eles ainda estarão presentes. Depois, fim de semana, estarão já servindo seleções, período da Copa do Mundo. Então, uma zaga diferente aí para o duelo da semana que vem contra o Vasco da Gama, lá em São Januário. Problemas aí para o técnico Barba Domingues resolver. A gente está falando já há algum tempo, embora ele tenha pontos positivos no trabalho e tudo, que a administração de elenco dele é péssima. A administração de elenco dele é horrorosa. Não sei se na experiência que ele tem de futebol argentino funciona diferente, até porque a gente viu a saída dele lá do Estudiantes com muita comemoração, foi muito saudado e tal, pela direção, pelos jogadores, pela torcida, né? Mas a administração foi muito equivocada, meio que sem habilidade, sem entender que quando ele põe o pé na porta, arrebenta a porta, ele tem que tomar algumas medidas na sequência, né? E a gente falou muito sobre isso, ele expôs uma parte do elenco e não afastou até hoje essa parte do elenco, então fica insustentável, né? Ou se não, ele tentar administrar para que não aconteça isso que está acontecendo agora. Tentar, como a gente fala na gíria do futebol, dar uma bala, né? Quer me enganar? Me dá uma bala. Dá uma bala pro Dudu, dá uma bala pro Renier, dá uma bala pro Igor Gomes, dá uma bala agora também não dá mais pro Scarpa, entendeu? Fala pra ele, ó, tamo junto, vamos recuperar, eu acredito em vocês e tal, pra você ter porque ele transformou o elenco dele num elenco menor do que já é. Essa que é a verdade, porque ele não conta com ninguém, não coloca ninguém. Olha, eu tenho certeza que se a entrevista dele fosse em português, a bronca era outra. E tem uma parte ali que eu acho que muita gente não entendeu. Ele falou que ele não mexeu mais porque ele não viu que ninguém que entraria ia mudar alguma coisa. Eu não sei quem perguntou, o que tá acontecendo? Não sei, se eu soubesse eu faria. Pô, se você não sabe, meu filho, eu vou saber? A gente falou desde o início, não é que tá falando agora não, a gente falou desde aquela entrevista lá que foi depois de um jogo da Sul-Americana, que ele falou que tinha gente que não tava afim, que não tava assim. Então é o seguinte, não tá afim, falou publicamente, então afasta os caras e vai treinando uma molecada aí, inventa uma molecada até a metade do ano. Ainda falei, se eu sou o treinador, eu vou enganar esses caras que estão querendo enganar o clube, né? Não tem uns caras que, em tese, na visão dele, tá dando migué, que tá roubando, que não tá se empenhando, eu vou lá, em cada um deles, meu amigo, deixa eu te falar, Carlito, eu gosto de você, cara, sempre admirei teu futebol, eu confio em você, vamos dar a volta por cima junto, eu vou colocar você em alguns jogos aí da Sul-Americana, e você vai arrebentar, cara, e não sei o que, chego pro outro, mas eu já identifiquei quem é quem, eu já sei quem é quem. Quando chegar no meio do ano, se esses caras não reagiram, eu vou na direção e falo, com esses caras aqui eu não trabalho. Mas daí você tem 2 meses quase para tentar remontar o seu time, fazer negócio. Agora, ele expôs os caras, não trouxe a molecada da base, não dava para contratar. E ficou com esses caras lá guardando o caixão que a gente fala. Os caras não entram, não jogam, fica ali com um ambiente que deve ser uma desgraça. Então, assim, a administração de elenco dele é péssima, é muito, muito ruim, é desastrosa. Eu acho que é muito pior do que o trabalho de campo dele, essa administração. E a gente sabe, né, Tiagão, que para você lidar com essa boleirada aí, não é simples, não é fácil, não é como em outra profissão que 2 mais 2 dá 4. Não é, entendeu? Então você tem que ter um jogo de cintura, você tem que... E se você, na hora certa, tiver que, tomar uma atitude dura, claro que você tem que tomar. Mas o que você tem que pensar sempre, Thiago, é no bem do clube. Tudo isso que ele fez na administração de vestiário dele, fez bem pro clube? Porque, sinceramente, não me parece. É isso aí, gente. Pra mim, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, a gente vai falar sobre os melhores, os piores aí, né, da partida, mas antes o Rap já tá aí. Antes de passar a bola pro Rap, o Tanaka daqui a pouco vai chegar também, mandar aquele recado de novo para a diretoria que eu tenho dito, né?
Se não, se achar que no meio do ano, se quiser, não, no meio do ano vai ser, nós não vamos investir. No meio do ano, gente, ano que vem a gente pode gritar, vamos subir Galo. Se lá no Atlético não entenderem a seriedade da situação do Atlético no Brasileiro, ano que vem nós vamos, porque o Mirassol já começou a ganhar, se daqui a pouco ele começar a querer brigar também contra o rebaixamento, é mais um. O Remo, se daqui a pouco começar a querer brigar também, acho até que não. Mas assim, a briga nossa é contra o rebaixamento, estamos a 3 pontos ainda, seguimos a 3 pontos, né? Mas a nossa briga é essa, porque o Santos perdeu por conta disso. Mas a nossa briga é essa. Se não reforçar no meio do ano, a chance de gritar vamos subir Galo ano que vem é grande. E lembrando, quantos jogos seguidos depois, Vado, se você quiser fazer dar uma olhada nisso, quantos jogos seguidos que o Barba não coloca 5 jogadores em campo, que ele não faz 5 alterações. Hoje 3, e a terceira só porque tomou o gol, que talvez nem fizesse, né? Colocou o Cauã Soares no desespero para ver se empatava. Então assim, o Barba não acredita nesse elenco, o torcedor muito menos, ninguém acredita nesse elenco ridículo que eles montaram, e tá na hora. E aí também outra coisa pro Barba, né? O Atlético fica falando toda hora de base, porque a base... Então, leva a base, pô. Porque se o Dudu não vai completar o 13º jogo, ele vai fazer o quê, por exemplo, contra o Vasco? Se todo mundo já sabe que ele não vai entrar. Não pode entrar o Veneno num jogo, não pode entrar ninguém. Ele vai ficar lá fingindo, vocês vão fingir que ninguém sabe que ele não vai completar o 13º jogo. Então por que não tira ele do jogo e leva alguém da base, pô? Mas enfim, a verdade é, só a base é só para inglês ver, ninguém confia na base, tirando o Sub-17 que nós vamos para a final, porque esse time merece, esses garotos aí têm muita qualidade, mas lá no clube parece que ninguém acredita nesses garotos, que não dão chance para eles, né? E tem que ficar aí com um jogador que não vai entrar, que todo mundo sabe que não vai entrar, no banco de reserva, porque não pode ter um jogador da base no banco. Nosso elenco é ridículo, se não reforçar no meio do ano, ano que vem vai ser vamos subir Galo. Ficou a sensação que poderíamos ter vencido a partida. Não contem comigo para falar que foi um jogo péssimo do Galo, de jeito nenhum, tá? Eu vou comentar desempenho, eu não vou comentar resultado aqui, tá? Um primeiro tempo do Galo, na minha opinião, muito bom o primeiro tempo do Galo. Controle, domínio, hora nenhuma o Corinthians fez a pressão que costuma fazer na arena. O Everson tranquilo no primeiro tempo, teve um chute do Corinthians ali que levou perigo, na verdade 2, um do Bidon e um do Gustavo Henrique aos 4 do primeiro tempo e um do Bidon aos 23 do primeiro tempo. Fora isso, não teve mais nada o Corinthians e o Galo criando chance. Só que aí, cara, o Galo cria as oportunidades, chega no terço final, não mata as jogadas. Eu nunca vi o Coelho, um ponta, errar tanta tomada de decisão. O Coelho, ele faz tudo. Na hora H, na hora de tirar um 10, ele enche o balde de leite e chuta no final, cara. É impressionante o tanto de decisão errada que o Coelho toma, o tanto de gol que o Galo perdeu no primeiro tempo. Poderíamos ter saído tranquilamente com no mínimo 1-0, tá? E foi pauta nossa aqui no pré-jogo, eu, o Henry, o Eduardo, o Beto, comentamos aqui. Nosso problema vai ser a questão do segundo tempo, onde este time vem 6, 7 jogos seguidos, time titular, a condição física vai pesar, no segundo tempo vai pesar. E o Corinthians poupou no meio de semana e nós somos titulares. E o Diniz mexendo no time, mas lá tem Depay no banco, tem o marroquino lá, Zaca, o que fez o gol no banco, né? Caras que entram e mudam a partida pro Corinthians. Lá tem elenco. Um elenco lá é melhor do que o nosso. Eu venho falando isso há muito tempo. O elenco do Corinthians é melhor do que o do Galo. Eu até cito o Corinthians. Quando vieram falar de Dorival no Galo, eu falei, gente, o Dorival não deu conta no Corinthians, que tem um elenco melhor do que o nosso. Então achar que o Dorival ia dar conta aqui no Galo também, enfim. Então, primeiro tempo, poderíamos ter saído com a vitória, não saiu, pecou nas decisões finais. O técnico, o trabalho dele é o seguinte, ele faz o time criar, propor jogo, até no terço final. Chegou no terço final a qualidade técnica dos atletas. Se os jogadores chegam no terço final e não sabem matar a jogada, não sabem finalizar a jogada, qual é a culpa do técnico, gente? Entendeu? E aí no segundo tempo o Galo começa ali num ritmo menor, vai com o tempo 10, 15, 20, 25, abaixando o ritmo. Renan Lodge cansou, Bernard cansou, o Coelho cansou,
Vários atletas você viu em campo. Vitor Hugo cansou, voltando de lesão agora. Então, gente, na hora que precisa mudar, na hora que precisa contar com banco de reservas, contar com peças que vai entrar e vai dar um ritmo novo, vai dar um gás no time, nosso desempenho cai. Vocês podem pegar aí, são várias partidas no campeonato onde o segundo tempo do Galo é pior do que o primeiro. Por quê? Porque o time cansa e porque o banco não consegue equilibrar em relação aos atletas que começam a partida. Nosso banco é muito abaixo, gente. O banco do Galo é muito abaixo. Hoje, coitado, ele tinha Reinier, ele tinha Dudu. Eu cheguei a criticar o Barba, vai tirar o Bernard pra colocar o Cissé. Aí eu olho pro banco, vai colocar quem? Se não colocar o Cissé, vai colocar quem? Reinier? Dudu? Tem que pôr o Cissé mesmo. Tem que pôr o Cissé mesmo, entendeu? Então, galera, um empate, uma derrota amarga. O empate já ia ficar com um gostinho que poderia vencer a derrota, então foi terrível. Eu vi jogos do Galo muito pior do que hoje, muito pior nesse campeonato. O Galo já jogou 1000 vezes pior do que hoje. Só que hoje ficou assim, ó, escancarado, diretoria. Tá aí, na cara de vocês. Um exemplo clássico. O lado de lá mexeu, venceu o jogo. O lado de cá mexeu e perdeu. E dos 25 pra frente, o Galo não fez absolutamente nada. No mais umas esticadas ali do Alaminda, mas também mal nas tomadas de decisões. Também mal nas tomadas de decisões, o Alaminda. Mas fora isso, ficamos ali pelo primeiro tempo, segundo tempo. Mais um jogo onde a equipe cai, na minha opinião. Nem é culpa das mexidas do Barba, é porque o elenco é fraco. E esse time aí tá pagando a conta de não ter um elenco pro Barba, pro Tega poder rodar. E todo jogo time titular. Segundo tempo vai morrer todo mundo. É isso, faz parte. Mas é isso aí. Fala massa, finalizando aqui mais um vídeo do canal. Muito obrigado aí pela companhia, tá? Você que curtiu o vídeo aí, deixa o like, não esquece não de sair, tá bom? E você que tá chegando agora, seja bem-vindo. Já deixa meu convite aqui para tu estar se inscrevendo aí no canal, tá bom? Ative também o sininho de notificação para tu não perder nada. Deixa o seu like, o like pra vocês é muito importante também. E venha fazer parte aqui da massa. Convido vocês também a tá aí olhando os vídeos anteriores, tá bom? Para vocês verem que aqui só tem notícia do Galo. Então o YouTube indicou esse canal para você porque você é atleticano. Então seja muito bem-vindo, tá bom? Mais uma vez eu vou te lembrar aí para estar se inscrevendo no canal, tá? Seja muito bem-vindo. E fiquem à vontade para estar deixando a sua opinião em relação a tudo que foi falado aí no vídeo, tá? Mais repercussões aí, mais análise em relação à partida de ontem. Né, que o Atlético não se saiu muito bem. Mas eu tô junto com o Tanaka em relação à minha opinião. O Atlético não jogou mal. O Atlético não jogou mal, só que ninguém é de ferro, uma hora cansa e o Barba deu mole nas alterações, que não foi feita na verdade, porque o Tanaka falou que o Galo não jogou mal e eu tô com o Tanaka nessa. Então deixa aí seu comentário, tá bom? A análise de vocês, que a gente olha todos os comentários e a sua participação aqui no canal ajuda demais, tá bom? Eu vou ficando por aqui, ficaremos atentos aí às notícias. Qualquer novidade a gente pega e coloca aqui no canal pra vocês, tá bom? Um forte abraço, massa, tamo junto. E até o próximo vídeo. Valeu!